Olá, está começando mais um Conexões aqui na TV UFG. Eu sou a Camila Maia e apresento o programa. Sou uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, lisos e longos, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa acinzentada e estou sentada na redação da TV UFG. E você pode nos assistir em diferentes plataformas, tanto na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no site da TV UFG, no canal no YouTube, onde o nosso programa é exibido simultaneamente, e também no aplicativo. Esse aplicativo você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. É só buscar por TV UFG. E quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. Bom, e nós hoje vamos falar sobre maternidades reais. Isso porque pode parecer para muitas pessoas que a maternidade é um grande sonho de toda mulher. Mas, segundo o levantamento feito pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e também da organização Think About Needs in Conception, pelo menos 37% das mulheres brasileiras não desejam ter filhos, pelo menos por enquanto. E essas mulheres podem ser cobradas e julgadas por isso. Da mesma forma que aquelas mulheres que querem ser mães e que são mães se sentem cobradas e julgadas pelas escolhas que fazem na criação dos próprios filhos. E é sobre todas essas contradições e questões que a gente vai falar no programa de hoje. E para isso nós contamos com duas entrevistadas que estão aparecendo para vocês aí em duas telinhas diferentes, já que o nosso programa ainda está sendo feito de forma remota, então você nos vê nessa cara ainda digital, né? As nossas entrevistadas são a Bárbara Alves, psicóloga perinatal, formada aqui pela UFG. Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conexões. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Você pode se descrever rapidamente para a gente? Claro. Meu nome é Bárbara Alves, eu sou psicóloga perinatal, sou uma mulher de pele clara, cabelos ondulados, cabelos cacheados até na altura do ombro, visto uma blusa na cor rosa e ao fundo está o meu consultório. Obrigada, Bárbara. E nossa outra entrevistada é a Fernanda Ribeiro, que é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e doutoranda em Antropologia também pela UFG. E ela estuda a desromantização da maternidade no Instagram. Fernanda, muito obrigada também pela sua presença, é um prazer recebê-la. Já peço que você se descreva para o nosso público. Obrigada, Camila. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos escuros. Eu estou usando uma blusa azul escura, eu estou num estúdio de música, então tem vários instrumentos atrás de mim. Obrigada também, Fernanda. Bom, para a gente começar, quando estava pensando sobre as questões, pensei que maternidade parece um conceito muito óbvio, mas na verdade não é, né? Existem diferentes maternidades, diferentes jeitos de maternar. Queria que a gente falasse um pouquinho disso no começo, né? A gente sempre pensa na maternidade como uma mãe de um filho biológico, muitas vezes, né, numa família tradicional, mas existem outras maneiras de ser mãe. Bárbara, vou começar por você, depois passo a palavra para a Fernanda. Como é que a gente pode falar desse conceito e desses conceitos de maternidade? A maternidade, ela é uma experiência que, na verdade, ela é muito plural. A gente tem essa ideia, como você disse, devido a muitas informações que a gente foi recebendo no decorrer da história da humanidade, do que é ser mãe, o que é esperado desse papel da maternidade. Como que essa mulher deve agir, se comportar, que sentimentos ela deve experimentar nessa própria experiência da maternidade. Só que quando a gente pensa hoje em dia, a gente vê o quanto essa experiência ela é diversa e como cada mulher vai passar por ela de uma forma completamente diferente. Tanto durante o próprio processo de engravidar, durante a gravidez, o parto e no pós-parto também, vão ser experiências que vão ser muito complexas, muito amplas e muito singulares, porque também depende da história de vida daquela mulher. Então, quando a gente pensa, né, e assim, pegando às vezes um recorte, como você disse, que às vezes a gente pensa sempre num olhar um olhar padrão, entre muitas aspas aqui dessa maternidade, a gente esquece de pensar que existem maternidades vivenciadas de diferentes
maneiras por mulheres, por exemplo, que passam por uma vulnerabilidade socioeconômica, que são mulheres negras, que a gente sabe atualmente que são as mulheres que são mais vítimas de violência obstétrica, de falta de assistência nesse âmbito da maternidade. Quando a gente fala também de pessoas que engravidam, e aqui a gente está falando de mulheres trans, né, e essa maternidade que também é muito diversa, muito complexa, quando a gente também fala da maternidade de experiência de mulheres lésbicas, então a maternidade é um campo realmente muito amplo, e às vezes a gente tenta enquadrar todas essas experiências, que são diversas e complexas, dentro de uma caixinha, como se elas fossem todas ficarem resumidas e devessem ser enquadradas dentro desse contexto, e aí a gente vê que não acontece bem assim. Por isso que a maternidade, ela na verdade, ela é um espectro, né? A gente não fala de apenas uma maternidade no singular, mas maternidades no plural. Fernanda, queria sua contribuição também sobre isso, né? Fazendo uma tese na antropologia, tenho certeza que deve ter estudado diferentes autores e autoras que falam de maternidade, desses conceitos, né? Como que a maternidade também, muito provavelmente, se transformou, né, ao longo dos séculos. A maternidade, como a gente conhece, esse processo de maternagem da sociedade ocidental, ele foi construído, né? Eu defendi minha tese em outubro do ano passado, foram 4 anos estudando o assunto e 4 anos acompanhando os perfis que trabalham pela desromantização da maternidade na internet, né? Então, eu tenho todo um levantamento sobre essa construção dessa maternidade. A forma como a gente conhece a maternidade hoje, Camila, ela foi construída a partir do século XVIII, né? Existia uma necessidade de que a mulher se dedicasse à maternidade, pelo Estado, pela Igreja, pelo capitalismo e pelo patriarcado. O Estado precisava de cidadãos e de exércitos, naquela época a Igreja precisava de fiéis, o patriarcado precisa que a mulher abdicasse das posições de poder e estivesse dentro do espaço privado, e o capitalismo precisava de consumidores e de mão de obra, né? Então, antes do século XVIII, nós não tínhamos essa maternagem, e aí vamos só para os telespectadores entenderem, maternidade é o vínculo biológico, é o gerar a criança, né? Maternagem é o vínculo afetivo, é cuidar desta criança. E tirando a amamentação, que ela é exclusivamente feminina, né, todo outro processo de maternagem de uma criança pode ser feita por outras pessoas que não a mãe, né? Até mesmo a alimentação, quando não pelo leite materno, pode ser feito por outras pessoas. Então, por que a gente tem essa maternidade construída, esse processo de maternagem todo em cima da mulher? Em cima de toda essa necessidade que foi criada, né? Então, antes desse século XVIII, desse modelo de maternagem que nós temos hoje, as mulheres não cuidavam dos seus filhos como hoje. A mulher tinha o filho e as mulheres burguesas, as mulheres ricas, elas davam os filhos para amas cuidarem até que as crianças tivessem ali uma idade de 5, 6 anos e voltassem para a família. Só que nesse processo muitas crianças morriam, porque essas amas eram muito pobres, moravam em regiões muito remotas. Então, isso a gente está falando de França, de Alemanha, de alguns outros países europeus. Então, foi se construído, muito por Freud e muito por Rousseau, através do Emily, uma cartilha incentivada pelo Estado e pela Igreja, né, de como deveria ser o modelo de mãe. E esse modelo de mãe é esse modelo de dedicação exclusiva, de abdicação, onde a mãe deixa de ser uma mulher, deixa de ser um indivíduo, para ser uma entidade, né? Porque essa mãe que nós idealizamos, como a Bárbara disse, na sociedade ocidental, é preciso deixar isso bem claro, né? Nós temos modelos de maternidades diferentes nas sociedades não ocidentais. Esse modelo, ele tinha tudo isso, ele quer atender isso. E atende até hoje. Então, por exemplo, esse final de semana eu assisti uma matéria sobre a preocupação do Japão com a baixa taxa de natalidade. Já estão preocupados com a mão de obra daqui 10, 15 anos. Né? Então, quando a gente pensa nessas maternidades, a gente tem que pensar em toda essa construção histórica que foi feita. Né? Okay. Então, quando Emily, quando Rousseau e quando Freud fazem isso e determinam esse modelo de abdicação, era para manter a mulher dentro de casa, longe das decisões de poder. A mulher foi tirada do ambiente de estudo, né? E tudo foi construído, né? E a gente fala de literatura, a gente fala de artes. Então, se a gente pensar, o modelo de mulher bonita era a matrona, né? A literatura era a princesa que casava e constituía uma família que era feliz,
né? E aí a gente teve também a contribuição da ciência, entra a medicina, para ensinar a como ser mãe. Então a gente tira todo um conhecimento, né, antes de doulas, de parteiras, e passa para a ciência para quê? Para que isso fosse colocado em certas tarefas que apenas a mulher pode cumprir. Bom, Fernanda, vou até me corrigir aqui, né, que eu te chamei de doutoranda, então, já é doutora, né, a tese já está acredita, doutora em antropologia social, peço desculpa pelo erro, tá bom? Bárbara, você queria fazer um acréscimo, né, a fala da Fernanda, vou só já passar uma questão a mais para a gente ir desenvolvendo. A gente falou desse conceito, né, e um conceito muitas vezes padronizado do que deveria ser, né, a mãe, do que deveria ser a maternidade. Existe um julgamento social muito grande, né, das escolhas que a mulher faz em relação aos próprios filhos. Se deixa de fazer algo, se faz algo, se trabalha fora, se não trabalha fora, se tem babá, se não tem babá, se toma decisões sobre alimentação, tudo é muito julgado e muitas vezes essas mulheres se sentem sozinhas nesse momento, né, de cuidar das crianças, como disse Fernanda. Outras pessoas podem fazer isso, né, podem alimentar, podem cuidar, até educar, mas muitas vezes é a mulher, a mãe, a única pessoa que toma todas essas decisões, né? Acho que uma coisa que eu acho interessante acrescentar é porque eu me lembro muito, inclusive acredito que uma das referências que a Fernanda traz na sua fala é da Elizabeth Badinter, que ela foi uma grande pesquisadora nesses assuntos da maternidade, principalmente no livro dela que ela fala sobre o mito do amor materno. E eu me lembro muito de uma passagem que me marcou muito, que ela contradiz um historiador, que é o Philippe Arrier. E o Philippe, ele traz que os bebês, as mães não criavam vínculo com seus bebês porque tinha uma alta taxa de mortalidade. E aí a Badinter, ela vem trazer um aspecto que é contraditório a isso, que ela fala que, bom, na verdade, não era bem assim. Era porque as mães não cuidavam dos bebês que eles morriam muito. Então, por aí, a gente já coloca, digamos, por terra o argumento do instinto materno, né? E hoje em dia, com as redes sociais, acho que tem muitos rios que são engraçados da gente ver. Às vezes tem uma criança que ela tá brincando com a boneca e ela não dá a função de mãe que se espera para aquela boneca. Às vezes ela tem uma brincadeira que é mais agressiva, e aí o pessoal ri e brinca, e a gente fala, olha, tá vendo? Não tem um instinto materno da forma como se é colocado, se é falado no decorrer das gerações, no decorrer da história. E a gente negligencia que a maternidade também tem uma história, que eu acho que é isso que a Fernanda aponta, que por trás do conceito que a gente tem hoje de maternidade, teve um processo de construção sociohistórica para a gente chegar nesse entendimento hoje. E por isso que vem esse sentimento de julgamento, de culpa, né, pegando esse gancho, porque tudo que foge dessa linha que ela foi traçada, tá errado. Não é permitido, é proibido. Essa mãe, ela é crucificada, ela é julgada, ela vai ser completamente colocada de lado, sabe? Assim, ela não vai ser valorizada aquela experiência que ela tá passando, porque como assim? Como que eu me sinto triste? Como que você tá se sentindo triste? Como que você tá com raiva? Como que você tá se sentindo angustiada? Esse é pra ser o maior momento da sua vida, de extrema felicidade, de extrema realização. Então, esse julgamento, né, que vem também por conta de que nós mulheres somos socializadas nessa sociedade, muitas não têm essa consciência disso e acabam, às vezes, também reproduzindo, por não ter a noção da complexidade disso tudo que está acontecendo. E isso é repercutido tanto através dos processos de socialização das crianças, quanto dos nossos processos quando a gente lida com outra mãe, fala com outra mãe no dia a dia. Então, a gente acaba reproduzindo, muitas vezes, nos nossos discursos, essas frases que são de julgamento, que muitas vezes não são nem um pouco acolhedoras com essas mulheres. E isso acontece em vários meios. Eu acho que tem muita relação com a história da maternidade. Entender por que acontecem esses julgamentos é também conhecer um pouco da importância da história da maternidade nesse processo. Fernanda, vou entrar um pouquinho já no tema da sua tese, né, dessa romantização. Essa romantização da maternidade é pautada por esses julgamentos, né, de que Sim. A mulher deve se sentir feliz, realizada, não pode ter angústias, tem que amar o filho desde o momento da concepção, né? O que acontece? Para que a mulher aceitasse abrir mão do espaço público que ela tinha antes dessa construção dessa maternidade, era preciso dar algo a ela em troca. Algo muito... duas frentes contribuíram muito para isso, Camila. A primeira, a religiosa. Então, a mulher foi comparada à Nossa Senhora. Então, quando você é mãe, você está numa espécie de altar, né? Você é comparada à mãe de Jesus.
né? E aí você tem toda uma romantização do sofrimento. Sabe aquela frase, ser mãe é padecer no paraíso, e várias outras? Para quê? Para que a mulher aceitasse desde o início que ser mãe era abdicar de ser mulher. Então, isso foi criado. E a outra coisa é dar um poder materno. Sabe a expressão rainha do lar? Você não manda fora, você não está na vida política, você não está na vida econômica, mas você é a rainha do lar, você manda lá dentro, né? Porque uma grande coisa que a gente tem que enxergar nisso, e aí além da Badinter, uma grande autora que eu baseei a minha tese foi na Silvia Federici, uma socióloga italiana, né, que é o seguinte, a necessidade que o capitalismo teve de infringir, de colocar as mulheres dentro desse papel, porque não tem um trabalho mais importante no mundo e gratuito do que o de ser mãe. Pensa se toda mãe recebesse para ser mãe, né? Então a mulher abdica dela mesma, abdica de um monte de coisas. Então o capitalismo, ele precisa dessa mão de obra gratuita. Então todo um processo de glorificação em cima desse processo de maternagem foi criado para isso, para que a mulher não se importasse com o fato de abrir mão do seu eu, do seu indivíduo, para ser mãe. Tá? Então, o capitalismo precisa disso para que a gente aceite essa tarefa divina, porque nós não somos, e aí a antropologia vai falar muito isso, nós somos seres culturais, não somos animais instintivos, então a gente não nasce para ser mãe. Né? Beauvoir falava isso, não se nasce mulher, se torna mulher, porque nós somos seres culturais. Então, nós agimos de acordo com o que nos é ensinado dentro da sociedade onde nós estamos. Então, todos esses questionamentos, poxa, por que eu não posso sair para um cinema? Por que é pecado eu dar um suco de caixinha para o meu filho? Gente, eu voltei a trabalhar. Ou então, meu Deus, eu sou mãe, mas não sou linda. Porque tem tudo isso. Nós estamos numa sociedade em que a mulher tem que ser essa mãe perfeita, ou seja, ela tem que cumprir todo esse rito. Ela tem que amamentar livre demanda, né? Que aí vai ter um livro, um texto da Dagmar Steinmeier que vai falar só sobre isso, sobre a prisão que é essa história da amamentação. Ela tem que amamentar livre demanda, mas ao mesmo tempo ela tem que ser uma profissional de sucesso. Como assim você só está em casa? Aí eu lembro, porque, lógico, quando eu me dediquei a essa tese, quando essa tese veio à minha cabeça, é porque eu estava descontente com a minha maternidade. Como assim? Eu não posso ser a mãe que eu quero ser? Né? Tinha um manual. Já viu o manual da mamãe e do bebê? A gente não tem vários por aí, né? Isso são prisões, né? Essa construção, né? Aí voltando a falar da culpa, esse modelo que nos é dado, ele faz o quê? Ele faz com que as mulheres se sintam muito culpadas e elas fiquem depois muito descontentes, porque nos é vendido uma coisa pela publicidade e por outras mulheres que não tinham coragem de falar, olha, fui mãe, não gostei, sabe? Porque a gente não tinha isso. Eu lembro quando a minha filha nasceu, 14 anos atrás, que eu comecei a ficar descontente com algumas rotinas, e na segunda ou terceira vez que eu comentei isso com alguém, você tá passando mal? Você tá com depressão pós-parto? Você não tem Deus no coração? Porque é esse o julgamento. Então, por isso que as mulheres, durante muito tempo, elas não falavam. E eu tive essa dúvida. Eu falei, gente, será que é errada? Sou só eu no mundo que não estou gostando desse modelo? E aí, em 2016, veio uma coisa fantástica, que foi um post de uma mãe chamada Juliana Reis, uma moça do Rio de Janeiro. Sabe aquelas correntes que tinha no Facebook? Poste uma foto feliz do seu filho. E ela falou assim, eu vou postar uma foto, amo muito meu filho, mas vou postar uma foto da maternidade real. E aí veio a hashtag, né? Que é do meu sofrimento com a amamentação. E aí ela teve o perfil cancelado no Facebook. Essa mulher foi quase linchada dentro do Rio de Janeiro, porque ela ousou falar que a maternidade tinha aspectos que não era esse paraíso. Tanto é que a minha tese se chama Não é o Paraíso? E não é. Né? Então, aí quando a Juliana fez isso, e aí eu comecei a notar, dentro da internet, o movimento pela desromantização da maternidade. E aí eu me dediquei a estudar. E aí eu fui entender o movimento pelo aborto, né, que diz muito sobre esse controle do corpo da mulher, que é muito necessário ao patriarcado e ao capitalismo, tá? E aí vem toda uma conjunção com o Estado, né, para manter isso. Eu fui estudar o movimento No Mo, que é uma abreviação do inglês, que é No Mother, que são as mulheres que não querem ser mães, mas nenhuma mulher ousava falar isso muito claramente, porque ela ia ser extremamente julgada
Como é que você recusa essa bênção de Deus? Como é que você não quer ser mãe? Né? E aí eu fui estudar o Child Free, que eu não coloquei na minha tese, né? Depois eu falo, é um movimento muito violento, eu não achei interessante. Fui estudar um movimento pela desromantização da maternidade, e aí eu fui vendo toda essa pluralidade de maternidades que foi acontecendo e de mulheres que foram ousando contestar o sistema. E foram contestar o sistema por causa de uma coisa muito importante, que é a popularização da internet e das redes sociais, que deu voz às pessoas, usando o conceito de autocomunicação de massa do Castells, Camila, né? Ou seja, antigamente a gente só falava através de um veículo de comunicação. Eu precisava da TV UFG para falar. Hoje não. Hoje eu entro nos meus perfis e eu falo, eu compartilho as minhas ideias, eu compartilho as minhas dúvidas. E essas mulheres começaram a perceber que não eram elas que estavam erradas, que era o sistema que estava impondo uma coisa, uma maternidade que é impossível de cumprir. Por isso toda mãe é culpada. Porque se ela achar que ela tem que ser essa mãe perfeita da caixinha, ela vai surtar, ela vai enlouquecer e ela vai ser uma mãe em sofrimento. Então, a minha tese, no dia que eu defendi, duas professoras falaram: Fernanda, eu não sabia se eu chorava de alegria de ter acesso a esse conhecimento ou se eu chorava de tristeza de ler esses depoimentos. Porque é de uma dor tão grande a solidão dessa mulher. Aí tem Fernanda, outro... Vou te interromper um segundinho para a gente falar dessa questão da dor e do sofrimento, da solidão também da mãe no próximo bloco, porque a gente tem que ir para o intervalo, mas é muito rápido. Você que está interessado em escutar um pouco mais sobre maternidades reais, sobre os dilemas, né, das mulheres que querem ser mãe, e a gente vai falar também, né, desse movimento que a Fernanda citou, das mulheres que não querem ser mãe e do julgamento também a respeito disso. Então, fica aí que no próximo bloco tem muito mais discussão para você. Estamos de volta com Conexões de hoje, que trata sobre as maternidades reais. A gente está debatendo vários assuntos que envolvem a maternagem, a maternidade, e as nossas entrevistadas para falar sobre esse tema são a Fernanda Ribeiro, doutora em antropologia pela UFG, que estudou a desromantização da maternidade no Instagram, ela também é professora da FIC, UFG, e a Bárbara Alves, que é psicóloga perinatal, formada aqui também pela universidade. Bárbara, a gente começou a falar no bloco passado dessa solidão e muitas vezes dessa inadaptação, esse sentimento de estar errada, de estar fazendo coisas erradas, de não ser, como a Fernanda citou, né, perfeita, não cumprir todas as demandas à risca, dar a melhor alimentação, fazer as melhores opções, e ainda agora, acima de tudo, ter uma barriga chapada em 4 meses depois do parto, às vezes até menos. Como é que você vê isso atendendo essas mulheres, né? Como é que você vê esse sofrimento, como esse sofrimento chega até você como psicóloga? E me lembro muito de uma frase que recentemente vi as pessoas postando, principalmente de das mães, né, que quando nasce um filho, nasce também uma mãe. Essa ideia de que muitas vezes é necessário construir. A Fernanda já fez uma coisa ali de negar, depois a gente pode discutir essa frase. Mas é de muitas vezes achar que o amor é instantâneo, né? Que você vai saber como fazer aquilo, saber como criar uma criança e ter todas as respostas e todo o amor possível. Na clínica é muito interessante porque o sofrimento ele vem com muita intensidade no pós-parto, mas não quer dizer que ele não exista durante a própria gravidez, porque quando a gente fala numa mulher que ela idealiza, que o sonho dela, que o desejo dela é ser mãe, a gente vem de uma mulher que muitas vezes ela imagina que o processo vai assim: eu quero engravidar, em pouco tempo eu vou engravidar, vou ter um parto, provavelmente um parto normal, um parto humanizado, depois eu vou ter o meu bebê e vai ser ótima a minha vida, vou estar com a minha família e vai dar tudo certo. Só que aí quando as mulheres chegam no consultório, elas podem chegar em qualquer uma dessas fases com muito sofrimento.
Bom, por exemplo, com a tentativa, às vezes não acontece da forma como ela gostaria, ela tem tentativas que são frustradas, ela precisa passar, às vezes, por um processo de fertilização in vitro, as FIVs, e é muito cansativo, é muito desgastante. E às vezes ela também descobre que ela tem uma dificuldade ali para engravidar e que talvez essa via pela maternidade não vai ser possível e que ela talvez vai ter que experimentar outras vias também para tornar-se mãe. Aí vem a gravidez, que muitas pessoas falam, nossa, você tá tão bonita, a pele tá radiante, tá linda, maravilhosa. E a mulher tá se sentindo horrível, tá com a autoestima lá embaixo, o corpo, né, muda muito, os hormônios deixam cansaço, mal-estar, enjoo, e a mulher não se sente bem. Muitas mulheres, inclusive, não gostam de estar grávidas e têm vergonha de admitir isso, que não gostam da gravidez, não se sentem confortáveis com a barriga de forma alguma. E aí trabalhar também essa questão da autoestima durante a gravidez também é um processo. E chega o parto. Eu acho que o parto, ele é um rompimento muito grande nessa questão da identidade da mulher, porque o parto ele é um evento que ele é muito abrupto, digamos assim. Quando você pensa na gestação, você tem ali 9 meses, todo um período, um processo, e o parto não, ele vem marcando muito. E muitas mulheres também vêm da idealização do parto. Então, a idealização de que vai ser um parto normal, um parto humanizado, e às vezes precisa de uma cesárea de emergência. Às vezes o bebê nasce prematuro, precisa ir para UTI. Então, a maternidade real, ela vem rompendo a todo momento com todas as idealizações que essa mulher faz no decorrer da sua vida. Aí chega o bebê, e o bebê real também é diferente do bebê que foi idealizado. Porque o bebê idealizado geralmente é um bebê calminho, fofinho, bonitinho, que não dá trabalho. E aí o bebê real é um bebê que chora, que a mãe tem que identificar de que é aquele choro, por que esse menino tá chorando, e ele não para. Eu já tentei de tudo e tal. Então, na terapia, a gente tenta muitas vezes dar essa voz para essa mulher, para que ela consiga falar desse seu sofrimento, das suas dificuldades, de como que tá sendo a experiência dela, valorizar, né, reconhecer, fazer com que ela entenda que a experiência dela é única, que vão ter várias formas de passar por isso, várias formas de viver a gravidez, de viver o parto, de viver o pós-parto. E eu acho que principalmente de validar essas emoções e sentimentos, porque tá todo mundo fora, do lado de fora, falando para ela: olha, não tá certo isso, você não pode se sentir assim. Como que seu filho vai se sentir se você estiver se sentindo mal? Isso vai fazer mal para o seu bebê. Então tá todo mundo do lado de fora reforçando esses estereótipos da maternidade romantizada. E aí, na clínica, a gente faz um processo de desconstruir as visões que ela tem de si sobre mãe, as visões que ela aprendeu da maternidade e construir, dar uma oportunidade para ela se construir nesse novo papel, que muitas vezes ela não sabe, e aí gera insegurança. E aí você vem fazendo também um trabalho para que ela se sinta segura no seu maternar, para que ela também entenda que o conhecimento que ela tem é suficiente para aquele bebê e que ela vai se construir como mãe no ato da maternidade. Enquanto ela cuida, é assim que ela também vai se desconstruindo e se reconstruindo como mãe, que vai ter erros, que vai ter acertos, que vai ter coisas difíceis que ela vai precisar superar, mas que também podem ter coisas boas. Então a maternidade, ela vem romper muitas dessas idealizações, porque quando está no plano do ideal, daquilo que ela sonhou e planejou, não tem espaço para o real, não tem espaço para as frustrações, não tem espaço para as decepções, para a tristeza, para a angústia, para o choro e para os adoecimentos mentais, né? Que eu acho que ninguém imagina que vai passar por um processo de depressão, e a gente hoje em dia não fala mais tanto em depressão pós-parto, utiliza-se esse termo porque ainda é o que as pessoas mais identificam, mas sabendo que a depressão ela pode acontecer a qualquer momento desse processo, e é muito comum que aconteça ainda durante a gravidez, que as mulheres adoeçam e deprimam durante a gravidez e chegam no pós-parto já adoecidas. Então, essa romantização que a Fernanda estava falando, ela contribui muito para que essas mulheres não identifiquem esse seu sofrimento como válido. É tipo assim, não, eu preciso passar por isso para provar que eu sou uma boa mãe. Porque uma boa mãe é uma mãe que é forte, é uma mãe que ela põe o filho acima de si, que as suas necessidades não precisam ser atendidas. E aí, na terapia, a gente vai tentar falar que é assim, olha, as necessidades do seu filho são importantes, mas as suas também são. Então, para você cuidar do seu filho, a gente precisa primeiro cuidar de você. Para você ser uma boa cuidadora dele, você precisa estar bem cuidada. Então, vamos olhar para você um pouco e aí a gente dá essa permissão. É como se a mãe se sentisse nessa permissão para ela também desenvolver esse cuidado com o outro e também cuidar dela. Então, a gente vai dando permissões, né? Não que seja na minha autoridade dar essa permissão para ela, mas é uma estratégia que a gente utiliza para que ela compreenda que ela pode sim
fazer outras escolhas que são diferentes daquilo que ela havia aprendido, fazer escolhas que foram diferentes das escolhas que a mãe dela fez, porque isso também vem um peso muito grande na família. Às vezes, mas na minha época eu fazia de tal forma, na minha época eu não tinha essa frescura, não tinha essa bobagem toda que tem hoje em dia. E aí a gente vai conversando com ela para entender que, olha, a sua mãe, a sua avó fez o melhor que ela pôde na época dela, com as condições que ela tinha e o conhecimento que ela tinha. E hoje nós temos outros conhecimentos. Então, muitas vezes essas mulheres também passaram por violências, passaram por situações que deixaram traumas, partos que não foram bem conduzidos, equipe médica, a gente ouve muitos relatos de violência, só que naquele momento aquelas mulheres não sabiam que estavam passando por isso e naturalizavam esses comportamentos como, assim mesmo. Né, o médico falou, a água parou. Não tem outra alternativa além disso. E aí a gente vai fazendo um processo com ela justamente para entender que ela pode construir uma maternidade diferente da que ela aprendeu, da maternidade que ela idealizou, que muitas vezes é uma maternidade possível, que é pautada naquilo que ela consegue fazer naquele momento. Bom, Fernanda, queria que você explicasse o porquê da sua reprovação quando eu citei essa frase, que eu acho que todo mundo já leu essa frase em algum momento, em homenagem, alguém falando de Dia das Mães, nasce um filho e nasce uma mãe, a mãe nasce assim que o filho nasce, eu já vi isso de diferentes formas, queria que você falasse, né, o porquê, e você citou durante o intervalo um movimento que você não tinha falado antes, né, da sua pesquisa, que são das mães arrependidas, mulheres que percebem que, na verdade, não queriam, né, exercer esse papel da mãe. A gente tem que falar sobre a sua frase exatamente isso, porque essa frase é uma consequência, porque dessa construção, eu só sou mulher se eu for mãe. E não é isso, você é mulher sendo o que você é, sendo uma profissional, sendo qualquer coisa que você queira. Você não precisa ser mãe para ser mulher, você não precisa ter um parto normal para ser boa mãe, sabe? Porque todas essas coisas nos são dadas dentro daquilo que a gente falou. O ser mãe é associado ao sofrimento, para que você não questione essas caixinhas. E aí o que acontece? Quando eu tenho toda essa idealização que a Bárbara falou, que é muito importante, porque a publicidade, você não vê uma publicidade de um leite, de uma roupa, de qualquer coisa relacionada à maternidade, uma mulher com olheira, uma mulher cansada, uma mulher, sabe? Sangrando. Não, a mulher tá sempre linda, ela tá sempre fofa, ela tá fantástica, né? E você idealiza também o filho, porque a nossa sociedade idealiza o filho, tá? Então você tem um filho e o seu filho precisa ser bonito, o seu filho precisa ser o mais inteligente da turma, ele precisa ser um atleta de destaque, e filho é uma caixinha de surpresa, é um Kinder Ovo. Eu vou falar porque eu sou mãe, né? Então, assim, eu falo não só do ponto de vista de uma pessoa que está estudando isso há 5 anos e meio, mas também do ponto de vista de uma mãe, né? Filho é Kinder Ovo, você idealiza, e ele vem todo ao contrário, e aí vem a decepção. Então, quando a gente tem o movimento pela desromantização da maternidade, é diferente do movimento child free, ou seja, sem crianças, que é um movimento que chega a ser violento em certos momentos, de falar que criança só atrapalha a vida das pessoas. Não, não é assim, tá? Você tem que ter a consciência do que é ser mãe para você decidir se você quer ser ou não. E você ter a consciência real de que você vai ter muitos momentos de solidão, que os seus amigos vão para a balada e você não vai, de que os seus amigos vão viajar e no feriado e você não vai, tá? Que os seus amigos vão viajar no meio de ano e você não vai, porque você tem filho em idade escolar. Então, tudo que o movimento pela desromantização da maternidade quer é colocar realmente o que é a maternidade. As coisas boas, mas também os momentos ruins. E aí a gente tem que falar daquela pluralidade de maternidades que a Bárbara falou ali no início. Eu vou chegar no meio arrependida que você falou. Que são a maternidade solo, e a maternidade solo não é só da mulher que não tem um companheiro. Existem muitas mulheres casadas que são solo, porque o companheiro não levanta da cadeira para fazer nada. Então, ela é uma mãe solo casada, tá? A gente tem as maternidades atípicas. A gente precisa parar de romantizar as maternidades atípicas, sabe? Um filho com deficiência, seja qual for, física, ou com qualquer tipo de síndrome, e aí vem a pessoa, ele é uma bênção de Deus. E aí, por exemplo, tem um movimento muito forte na internet das mães atípicas, que elas têm uma birra gigantesca de um determinado apresentador brasileiro que romantiza o filho com síndrome de Down. Por quê? Porque ele tem todo um dinheiro para cuidar deste filho.
ele tem toda uma rede de apoio. A gente precisa falar sobre rede de apoio, que é para cuidar, enfermeiros, etc. Essa mãe, que às vezes ganha um salário mínimo e que para conseguir sobreviver tem que trancar o menino num quarto, ou às vezes ela deixa de viver porque ela sobrevive de um BCP, que é aquele auxílio do governo para as pessoas com deficiência, sabe? Então, a gente tem esses aspectos. A gente tem os aspectos das mulheres que sofreram violência obstétrica. E isso deixa uma marca para o resto da vida. Tem um perfil que eu analisei, chamava Laqueadura Sem Filhos, Sim. E aí eu achei que nesse perfil eu só ia ter o quê? Laqueadura sem filhos. Mulheres que não tinham filhos e que queriam fazer laqueadura. Não. A maior parte das frequentantes desses perfis eram mulheres que já tinham sido mães e que não queriam cogitar serem mães novamente, a maioria por casos de violência obstétrica. Então, e a gente tem as mães arrependidas, porque a mãe idealiza essa maternidade, essa maternagem, idealiza esse filho, e aí quando vem a realidade, entendeu? E todo o castelo dela desmorona, ela se sente sozinha, ela se sente depressiva porque ela falhou, e aí vem o arrependimento. Por que eu fiz isso? Sabe? E esse movimento de mães arrependidas, ele começou muito discreto, ali mais ou menos em 2018, 2019, e hoje ele é muito forte. Ele começou com um livro de uma socióloga israelense chamada Orna Donat, que ouviu mulheres. Aí você fala assim, isso só tem hoje, são mulheres de 20 e poucos anos. Não, ela ouviu mulheres de 70 anos, que eram avós, e que falaram, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria sido mãe. Isso não me completou, né? Porque essa ideia de que você só vai ser uma mulher completa se você for mãe é o que a gente chama de maternidade compulsória. Isso é colocada na nossa cabeça. Desde que nós somos crianças, nós brincamos com bonecas. As mulheres são sempre levadas para o cuidado. Nós somos enfermeiras, nós somos professoras, nós somos mães. E os homens é dado o ambiente externo. Então, só que nós estamos num momento em que nós estamos retomando essa consciência disso, do que está sendo imposto e do que nos está sendo tirado enquanto indivíduos. E aí vem o arrependimento. Então, qual é a solução de tudo isso? Tá? A solução de tudo isso é a gente trabalhar pela desromantização da maternidade e a gente aceitar que as mulheres são diferentes. Então, eu vou ser mãe, vou ser feliz, Bárbara não vai ser mãe, você pode ser mãe e não ser feliz, e assim sucessivamente. As coisas, cada um tem um contexto, cada um vai viver uma vida. E aí entra um aspecto da minha tese que é muito importante. Por que o Japão está passando por isso? E vários outros países estão passando por isso? Porque chegou a hora da gente discutir políticas públicas para as mães. Tem uma corrente de feminismo que chama feminismo matricêntrico, da professora Andrea O'Reilly, do Canadá, que ela fala, está na hora de estabelecermos uma luta pelas mães. É a chamada rede de apoio. A mãe não pode ser responsável por tudo, porque ela surta. E a gente tem visto muito isso. Vocês estão na televisão, vocês devem perceber a quantidade de casos de criança abandonada, de infanticídios, né, que acontecem porque a mãe surta, os pais surtam, e a gente precisa cuidar disso. Então, discutir políticas públicas de apoio às mães que garantam que as mães possam trabalhar, que as mães possam ter um período de descanso, que elas possam ter essa assistência que a Bárbara dá, porque isso, poucas mães têm acesso a uma psicóloga como a Bárbara, que vai mostrar para ela que ela não é errada, porque o filho tomou um suco de caixinha, que ela não é Fernanda, errada. e hoje já se discute também pensar nesse tempo da maternidade até para a aposentadoria das mulheres, né? Porque é um trabalho não remunerado, um trabalho importantíssimo para a sociedade. A Argentina aprovou isso, e todo mundo a gente tem que aprovar, porque a mulher deixa de trabalhar. Eu estudei várias autoras que falam sobre a maternidade e o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é absolutamente hostil com a mulher mãe. Então, eu tenho um mundo me incentivando a ser mãe, me falando que eu tenho que ser uma mãe perfeita, que meu filho tem que estar na melhor escola, no curso de inglês, no curso de natação e na aula de música. Mas como é que eu vou trabalhar para prover tudo isso para a minha cria se o mercado não entende as minhas necessidades de mãe, com as jornadas de horas flexíveis, né? E outras coisas, né? Se o meu marido fala no serviço dele, eu vou levar minha filha ao médico, o que ele escuta? Uai, mas você não tem mulher? Uhum. Uai, eu tenho, mas eu sou pai. Eu preciso participar do processo. Por que a mulher tem 4 meses de licença e o homem tem 15 dias? Então, tudo isso entra... Por que você vai num shopping
e o trocador está dentro do banheiro feminino e não do banheiro masculino. Né? Então, isso faz parte de toda essa política pública de apoio às mulheres, para que as mulheres queiram exercer a maternidade. Então, ao perceber esse sofrimento que passou a ser discutido nas redes sociais, aumenta-se o movimento No Mother, ou seja, de não maternidade. Quando eu terminei a minha tese, em outubro do ano passado, Camila, no final, assim, eu percebi 2 ou 3 perfis desse. Peguei um para analisar, conversei com as mulheres, entendi o que elas estavam fazendo ali. E eu vou te falar que agora eu fui preparar um artigo para participar de um congresso e eu fui tentar mapear esses perfis. Eles são mais de 20. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, que eu vejo que não é errado não ser mãe, que eu entendo que é ser maternidade compulsória, que eu entendo que é normal estar cansada, e que eu entendo que a maternidade é uma coisa que afeta profundamente a vida da mulher, muitas mulheres estão olhando e falando assim, opa, sozinha eu não quero isso não. Bom, acho que não vai dar tempo de a gente discutir isso, mas falando em causa própria aqui, toda vez que digo que não quero ter filhos, alguém me olha com um olhar de um susto, porque, não, quando você encontrar um companheiro, com certeza você vai querer as opções. Mas uma hora quem vai cuidar de você na sua velhice? Exatamente. Quem vai Essa cuidar frase de você? É clássica, tá? Mas você faz parte de um movimento hoje muito crescente, Camila, muito crescente. E que a sociedade precisa pôr os olhos. Acho que a gente já tem uma nova pauta aqui depois para a gente discutir também esses outros movimentos. Acho que a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre maternidades, mas só para a gente finalizar, Bárbara, vou pedir para você ser mais sucinta, mas a Fernanda destacou isso, você também destacou a importância da rede de apoio, né? A gente saber que o papel da mãe é único, né? A mãe, aquela que vai gerar, vai parir e vai amamentar, mas que os outros cuidados, as outras pessoas, pais, companheiros, a família, né, de uma forma geral, pode auxiliar e deve auxiliar essa mulher, né, para que ela não se sinta nesse lugar do desespero que a Fernanda citou, né, do enlouquecimento e do adoecimento. Sim, a rede de apoio, ela com certeza vai ser muito importante no processo da maternidade. E a Fernanda falou no momento da amamentação que, exceto o leite materno, mas hoje em dia as mulheres conseguem extrair o leite materno e o seu companheiro consegue amamentar através de uma seringa, através de alguma outra forma de amamentação. Então, até o leite materno hoje em dia é possível de ser dado não somente, exclusivamente pela mulher, né? Então, a rede de apoio, eu acho que vai ser um pilar muito importante. E eu costumo não colocar o pai como rede de apoio, porque o pai, ele tem o papel dele participativo que tem que ser de pai. O pai não é rede de apoio. Rede de apoio... Ótima correção, Fernanda. Não usarei mais essa expressão. Bárbara, perdão. Imagina. Então, o pai não é rede de apoio. Rede de apoio são avós, tios, padrinhos, madrinhas, os próprios profissionais, obstetras, psicólogos, pediatras, doulas, enfermeiras de amamentação, a própria escola é uma rede de apoio da família, as creches. Então, quando a gente pensa assim também no sistema público, a gente vê as UBSs, que são portas de entradas para o SUS. Então, para as mulheres também terem acesso a psicólogos, psiquiatras, para também cuidarem da sua saúde mental nesse sentido. Então, quando a gente pensa em rede de apoio, a gente também precisa pensar que quando a mulher também se movimenta para falar, não estou dando conta sozinha, não é possível somente eu cuidar de um filho, né? Tem até um ditado africano que fala, não é possível uma pessoa só cuidar de uma criança, é preciso toda uma aldeia para cuidar dessa criança. A gente começa a entender que é papel de todas essas outras pessoas e responsabilidade também o cuidado com todas as crianças e principalmente com a mulher. Porque a rede de apoio, a gente pensa que a rede de apoio é tipo assim, eu vou aqui, vou cuidar do bebê para você arrumar a casa. Eu vou cuidar do seu filho enquanto você lava uma roupa, você cozinha alguma coisa. Então, a rede de apoio também tem uma ideia ainda muito deturpada de qual que é a função dela. E aí, quanto mais as mulheres começam a entender também que a rede de apoio é para apoiá-las, então a rede de apoio, a função delas é cuidar da mulher para que ela cuide do bebê. Então, é cozinhar, é arrumar a casa, é levar uma comida para ela, se prontificar para olhar os outros filhos que ela tenha, para auxiliar em uma outra coisa assim, mas deixando com que ela também faça o seu papel, porque muitas mulheres se sentem invadidas
por um apoio que, na verdade, não apoia. Na verdade, é um apoio que está ali, que está julgando, que está diminuindo a maternidade daquela mulher, que está deixando ela mais insegura e está invalidando o saber dela. Então, isso traz muita insegurança para a mulher, principalmente para as mães de primeira viagem, que estão ali no auge das suas inseguranças, das suas questões com a maternidade. Então, a rede de apoio, às vezes, ela também contribui para a perpetuação desses discursos que vão diminuindo a capacidade dessa mulher. Então, eu vejo que a rede de apoio ela tem um potencial muito grande de ser algo realmente muito interessante, muito importante no cuidado dessa mulher, mas também ela é uma faca de dois gumes, ela também tem um potencial ainda que diminui, que abaixa, mas eu acho que pensando, quando a gente pensa em rede de apoio, ela inclusive é um fator protetivo para adoecimentos mentais. A gente sabe que mulheres que têm uma boa rede de apoio, elas estão menos propensas a adoecer mentalmente, principalmente com depressão, ansiedade. E mulheres que têm rede de apoio fragilizada, tanto uma rede de apoio familiar, quanto uma rede de apoio de creches e escolas, essas mulheres estão mais suscetíveis e mais vulneráveis a todos os tipos de adoecimento na maternidade. E a gente sabe que o Brasil é campeão de adoecimentos mentais maternos. Outro tema aí para a gente tratar muitas questões, um tema muito importante, muito bom a gente poder conversar com duas pessoas especialistas, né, nessa área. Queria agradecer muito, Fernanda, obrigada por estar aqui com a gente no Conexões. Espero que a gente possa continuar falando de outros desdobramentos da sua tese, da sua pesquisa. Sim, obrigada pelo convite. É muito importante que a gente faça esse movimento de refletir, de falar sobre isso, Camila, tá? Para que a gente popularize é um problema social, um problema de saúde pública, falar da maternidade. E aí tem várias coisas que a gente pode falar desses movimentos, podemos falar dos modelos de maternidade não ocidentais, né? Principalmente do modelo de maternidade africana, que é muito interessante da gente conversar. São várias coisas, realmente, vários desdobramentos que a gente pode ter e a gente pode continuar debatendo isso e levando essa informação para que as mulheres se sintam menos culpadas, para que elas sejam mais tranquilas e mães mais felizes. Muito obrigada também, Bárbara, pelas suas orientações, suas explicações. Também espero que a gente possa conversar com você em outros momentos sobre outras questões. Muito obrigada, eu agradeço também esse espaço da gente estar aqui, de ter essa troca. Acho que é sempre muito importante relembrar essas questões da história da maternidade e o papel da mulher nesse sentido. Bom, você que está aí com a gente, eu ainda não agradeço não, porque tem mais um bloco do Conexões que a gente traz informações sobre cursos profissionalizantes, vagas de emprego. Espero que, se você estiver interessado, né, em encontrar um emprego melhor, ou, quem sabe, né, um novo emprego, fique aí comigo que daqui a pouquinho eu volto com conexões e com dicas para você. Esse é o último bloco do Conexões e, como eu te disse, ele está recheado de dicas. Mas antes de começar a falar sobre essas informações, eu tenho um convite para você. Participe do nosso programa. Nós temos diferentes redes sociais onde você pode interagir com a gente, curtindo, comentando, compartilhando conteúdo. Está aparecendo aqui embaixo, ó, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Você procura por TV UFG, encontra a gente e nos auxilia a construir a nossa programação. Além disso, tem um outro canal também super fácil para interagir com a gente, o WhatsApp. Anota o nosso número ou tira a foto aqui da tela. 62991811406. 62991811406. Aqui embaixo, então, para você tirar uma foto ou anotar. Bom, então, para você que está precisando de capacitação profissional, também está procurando um novo emprego, tem algumas informações bem bacanas agora. A primeira delas é que o Basileu França está com inscrições abertas para o curso superior em produção cênica. As inscrições vão até o dia 26 de junho e são 37 vagas. Os candidatos podem fazer opção tanto pelo período matutino quanto pelo período noturno. Mas o curso é presencial, viu? Ele é gratuito e dura 2 anos e meio. A seleção é feita por meio da prova objetiva, ou então, prova objetiva e redação, perdão, ou por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, só para deixar claro, se você quiser optar
por uma prova objetiva e redação, ok. Se você preferir optar pela sua pontuação no último Enem, nos Enems anteriores, você também pode fazer essa opção. E, claro, há um sistema de cotas também, destinadas a estudantes de escola pública, negros, indígenas, quilombolas e com deficiência. Você pode procurar mais informações tanto sobre a seleção quanto sobre o sistema de cotas no edital desse processo seletivo. Tanto a inscrição quanto o edital você encontra no site efg.org.br, efg.org.br. Esse curso superior em produção cênica da Escola do Futuro Brasileiro França já tem 10 anos de existência e é o único na categoria aqui no estado de Goiás. Outra dica para quem quer fazer um novo curso, os colégios tecnológicos do estado de Goiás oferecem 10 mil vagas para cursos de modelagem e corte e costura. Essas vagas gratuitas são oferecidas em 67 municípios goianos a partir desse mês. As aulas são presenciais, viu? Você pode se inscrever e saber mais informações no site cotec.org.br, cotec.org.br. Os cursos têm carga horária de 40 horas e vão ser abertos de forma gradual, de acordo com a demanda de cada uma das regiões. Nos municípios onde não há uma Escola do Futuro, uma Cotec, as aulas serão oferecidas em conjunto com as prefeituras. Então, busca lá no site para ver se a sua cidade vai oferecer esses cursos. Quem concluir os cursos de modelagem ou de corte e costura podem receber também um auxílio para começar a empreender. Esse auxílio pode chegar até R$5.000, que deve ser investido no negócio próprio, né? Mas, claro, tem que concluir o curso, concluir, né, com boa avaliação e tem que atender alguns critérios, como, por exemplo, estar dentro do CadÚnico e ser beneficiário de outros programas sociais. Mas isso tudo também você pode conferir lá no edital e saber mais também, claro, se você começar a fazer um desses cursos. Boa sorte para quem vai tentar. A nossa última dica é que o Instituto Federal Goiano abriu concurso para cargos de servidor técnico-administrativo em educação. São 19 vagas de ensino médio, técnico e superior. Esses cursos, essas vagas são para cidades do interior. Então, anota aí as cidades: Urutaí, Cristalina, Ipameri, Trindade, Ceres, Rio Verde, Iporá, Morrinhos, Posse e Campos Belos. Os salários podem chegar a mais de R$4.000 e as inscrições começam no dia 21 desse mês, então fique ligado, dia 21 você pode começar então a se inscrever para fazer esse concurso para servidor técnico administrativo. Acesse o site do Instituto Verbena e procura mais informações sobre o edital e também de como se inscrever. O site está aparecendo aqui na tela e é institutoverbena.ufg.br, institutoverbena.ufg.br. Boa sorte para você também que vai se inscrever nesse e em outros concursos. Trouxe aí um apanhado de algumas dicas, né? Para quem está querendo mudar de área, para quem está querendo ganhar um pouco mais, ou, né, se capacitar, se profissionalizar. E eu espero que você tenha sucesso nessas novas escolhas. E com essas dicas eu me despeço também de você, claro, convidando a continuar acompanhando a programação da TV UFG, aqui no 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, pela internet. Nós estamos sempre por aqui. E o Conexões é exibido toda quinta-feira, 4h30 da tarde, também no domingo, às 7 horas da manhã. E na semana que vem tem mais discussão sobre um assunto que está aí na boca do povo, que as pessoas estão comentando na atualidade. Espero que você nos assista então na próxima semana, que tenha um ótimo final de semana. Até mais!